Vamos começar com o professor da Exalc, da USP, especialista em micotoxina, né, professor? Sim, micotoxina. Professor Eduardo Micotti, onde nós vamos contextualizar, né? O que é essa tal de aflatoxina e também por que ela é tão importante no amendoim, né? Por que é tão importante controlá-la no amendoim, professor? Bom dia, é um prazer estar aqui. E para a gente introduzir o assunto de aflatoxinas, né, que é uma das micotoxinas que a gente tem no mundo, a gente precisa lembrar que esses compostos, eles são produzidos por algumas espécies de fungo, né? E esses compostos já foram verificados, apresentam um risco de ser tóxico para seres humanos e animais. E com base na possibilidade de eles estarem presentes, esses compostos, em alguns alimentos, vários países ao redor do mundo estabeleceram limites máximos de concentração deles nos alimentos. Por exemplo, a Comunidade Europeia estabeleceu um limite muito restrito. Então, todos os países, todos os exportadores que querem enviar material para lá, precisam respeitar esses limites, né? Então, mesmo aqui no mercado nacional, a gente tem um limite, né? E precisa ser respeitado para o comércio doméstico, que a gente chama. Então, a gente fala tanto em aflatoxina porque ele é um impedimento para um comércio, né? Doméstico e internacional, se os níveis estiverem acima do estabelecido. E isso é só no amendoim ou outros alimentos também? Por que o amendoim é tão importante? Se fala muito no amendoim. Não, a aflatoxina, ela é mais, vamos dizer assim, famosa no amendoim, porque ela foi descoberta em um subproduto, que é o farelo de amendoim, que foi exportado, né, para países, no caso lá, a Inglaterra. Mas as micotoxinas e a aflatoxina, né, o grupo das aflatoxinas, elas podem ocorrer em diversos produtos, né? Milho, você pode ter frutas secas. Então, por exemplo, a entrada de frutas secas no país, no Brasil, ela também estabelece um máximo de aflatoxina em algumas frutas secas, né? Então, todos os lotes que estão entrando precisam ser monitorados. O mesmo vale para outros produtos que estão entrando na Europa, por exemplo, o pistache, outras nozes, que têm seus limites para aflatoxina também. Então, vários. E o setor de nutrição animal é o outro setor que olha com muita atenção as micotoxinas, as aflatoxinas. Tá certo, professor. Agora eu vou com a Nádia, né? A Nádia Strini Paixão Batista, né? Que é nossa gerente industrial da Copercana, né? Da nossa unidade nova 3, né? Que ficou tão bonita, tão moderna. Nádia, eu queria agora que você contextualizasse quem está nos assistindo sobre o surgimento da aflatoxina na indústria exportadora de amendoim. Conta um pouquinho essa história pra gente. Bom dia a todos. Como o professor disse, né, foi uma questão de exportação de farelo, de amendoim, como ração, né, professor, para pássaros. Isso foi na década de 1961, 60, que surgiram os primeiros casos das mortes dos piruzinhos nas granjas. E aí se descobriu que veio por conta da contaminação, né, dos fungos, dos aspergilos, que produzem as aflatoxinas. E no Brasil, aí o Brasil entrou em um sistema de monitoramento, né, para a Europa. Então, a gente poderia mandar amendoins com a contaminação B1, 2 ppb, que significa 2 partes por bilhão, e total 4 ppb, 4 partes por bilhão. E a B1 tem essa importância porque ela é mais tóxica, né? E é por isso que eles se preocupam mais com a B1, porque a gente tem a B1, B2, G1, G2. Tem outras, mas a gente não fica tão preocupado, porque em concorrência natural, essas 4 são as mais importantes. Uhum. E são as 4 que a gente monitora no amendoim, né? Mas tem também no leite, na carne, né? Tem... Isso, no leite nós temos a aflatoxina M1, que é de milk, né? Mas não que o fungo vá produzir ela, é que o animal pode ingerir um alimento contaminado com aflatoxina e aí ele metaboliza e produz alguns compostos, entre eles o M1.
E o pessoal olha muito para o leite, porque o leite é a base das crianças, né? Sim. Para a ingestão. Então, você tem que ter níveis baixíssimos mesmo lá no leite. Dessa. Certo. E aí o Brasil entrou nesse monitoramento, né? E nos anos de 2014, 2015, algumas empresas mandaram amendoins para a Europa com uma contaminação maior, acima de 2 B1 e 4 total. E aí a gente entrou num esquema chamado Anexo 1. Então, o Brasil como um todo, independente, porque a empresa pode mandar, né, para a União Europeia, só que o Brasil é visto como uma origem única. Então, a gente entra no mesmo monitoramento, né? Mesmo a Copercana não tenha feito isso, mas a gente entrou no mesmo monitoramento na época. E aí, a gente entrou no Anexo 1, onde todas as nossas cargas teriam que ser amostradas pelo Ministério da Agricultura. Então, foi uma ação na época de governo para governo. E aí, a gente entrou com um trabalho junto com o Ministério da Agricultura, aí que o Fernando pode estar me auxiliando a falar. Agora que primeiro foi esse anexo 1, né? Depois esse anexo 1 virou um protocolo, né, Fernando? Conta essa história dessa virada do anexo 1 para o protocolo. Eu gosto, é rápido, mas eu gosto de contextualizar um pouquinho antes. Fica à vontade. Primeiro, obrigado pelo convite. Deixa eu te apresentar, né? Pois não. Fernando Penariol, né? Ele é auditor fiscal federal agropecuário do Ministério da Agricultura e Abastecimento, né? Perfeito. Devidamente apresentado agora, Fernando, é com você. Muito obrigado. Obrigado pelo convite. Bom, e a Nádia estava falando muito bem, mas contextualizando um pouquinho antes, o amendoim passou por um problema muito grave no final dos anos 90, começo dos anos 2000, que a gente chama de tempestade perfeita, né? Uma coisa muito triste, na verdade, né? Que foi um ano, uma safra com produção muito baixa, produtividade baixa, qualidade baixa, dólar ruim, enfim, foi bastante marcante esse período. Por um lado, foi muito ruim, por outro, foi um ponto de virada para a cadeia, a visão nossa do Ministério, né? Porque a indústria se desenvolveu muito desde então, os produtores investiram muito em melhorias de equipamentos para as questões do campo, a pesquisa também, um avanço, um esforço muito grande para atender esses anseios desses produtores que começaram a buscar novas saídas de variedades de amendoim, máquinas, enfim. Então, as coisas começaram a melhorar desde então. Só cortando, foi essa época que surgiu o autoleico, né? Isso. As variedades de as variedades começaram a ser melhor desenvolvidas a partir desse período, né? E nós temos hoje, né, materiais muito, muito importantes, muito bons. E isso tudo começou a ajudar a se ter um desenvolvimento, inclusive, de exportações, né? E aí começam a aparecer alguns problemas, porque o problema da aflatoxina, como o professor falou, ele é muito sério e ele demanda um cuidado muito grande. E aí, com o aumento dessas exportações, começaram a aparecer, a União Europeia em especial, monitorando essas exportações nossas, a partir dessa ocorrência dos piruzinhos lá da Inglaterra, né? E começaram a aparecer notificações. Então, desde antes de 2009, nós tivemos um aumento de notificações, aí nós tivemos a publicação de uma norma do Ministério da Agricultura para esses cuidados de boas práticas na indústria e no campo. Aí tivemos visita dos europeus para verificar como estavam esses controles, aí as notificações deram uma caidinha, aí como bem falou a Nádia, 2013, 14 e 15 voltaram a subir essas notificações, a União Europeia voltou em 2016, as autoridades para verificar o que estava acontecendo, deixaram um relatório para a gente, para nós, Ministério, para as empresas, de que precisavam ter melhorias nos controles, especialmente no contato entre empresas beneficiadoras, cooperativas e os seus cooperados, os fornecedores. Uhum. Precisava se fazer algum plano de ação, alguma coisa nesse sentido. E daí veio essa iniciativa das empresas de formarem esse grupo técnico e de se propor esse protocolo que realmente foi muito importante, até hoje muito importante, que melhorou esses controles para aflatoxinas. É importante dizer que foi um protocolo pensado para exportação, mas ele tem um impacto para o mercado interno muito interessante também. A gente vê a melhoria de uma forma geral do amendoim em relação ao mercado interno para isso também. E aí, para a aflatoxina, desde esse protocolo, as coisas
melhoraram muito, bastante. Não dá para falar que está resolvido, mas assim, realmente foi bastante interessante a aplicação desse protocolo.